vai se juntando aqui a nós depois, né? Então, boa noite mais uma vez. A gente vai dando início aqui a essa nossa aula de hoje, né? A proposta dessa aula é fazendo uma amarração das aulas anteriores, né? No qual, há 3 aulas atrás, há 3 terças-feiras atrás, a gente viu bases teóricas do ensino de ciências por investigação. Na semana passada, a gente viu as etapas que se propõem para a construção de uma sequência de ensino de ciências por investigação. E hoje, a minha proposta com vocês é que a gente faça uma construção coletiva de exemplos, né? Então, a minha ideia hoje é que a gente construa uma sequência de ensino por investigação, seguindo as premissas do que a gente leu na teoria nas 2 semanas anteriores, só que a gente vai construir coletivamente, como um exercício mesmo, né? Então, é como se a gente fosse fazer um plano de aula, e nesse plano de aula a gente vai pensar junto essas 3 grandes etapas para o ensino de ciências por investigação, tá? A aula de hoje não tem atividade depois no Moodle, é esse exercício mesmo durante a aula, tá? Então é importante que o que a gente vai conversando aqui, eu vou também tomando nota aqui, vocês também registrem isso aí no material de vocês, tá? Porque mais para frente, vocês vão ter que construir em duplas sequências de ensino de ciências por investigação, tá? Então, a minha proposta com vocês é hoje a gente construir uma coletivamente para todo mundo aprender junto e para daqui a 2 semanas, aí vocês já vão trabalhar aí sozinhos nessa construção, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Tá faltando gente hoje, né? Tá faltando, cadê? Rebeca estava aí, saiu. Cadê a Monique? O Jefferson entrou na educação ambiental, depois saiu e eu não sei, nessa disciplina ele não tem participado de nenhuma, mas enfim, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou fazer uma experiência aqui para ver se dá certo, tá? É um documento de Word. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Beleza, que bom. Aumentar mais um pouquinho a fonte aqui. O tamanho da projeção só aqui para, às vezes, enxergar melhor. Então, tá. Antes da gente... Ah, peraí. Mudei de ideia aqui. Esqueci. Bom, vou deixar isso aqui projetado mesmo. Antes da gente ir para a construção propriamente dita, eu queria relembrar com vocês, né? Aqui a gente está vendo, eu estou colocando para vocês as 3 etapas em cima das quais a gente vai trabalhar na construção dessa sequência de ensino de ciências por investigação, né? Antes, eu queria ouvir um pouco de vocês o seguinte. Peraí. Eu queria ouvir de vocês um pouco o seguinte. Qual a importância ou a diferença que a gente pode perceber nas aulas anteriores, nas nossas leituras e nas nossas discussões? Qual é o valor, onde está a importância da gente desenvolver uma sequência de ensino de ciências por investigação? Pode repetir, por favor? Repetir a pergunta, Matheus? Isso. Tá. Qual é a importância ou qual é o valor
da gente ensinar ciências através de uma sequência de ensino investigativa. Ou não? Pode planejar qualquer tipo de aula que é a mesma coisa. O que vocês acham? Eu acho que é despertar a forma do aluno pensar cientificamente, né? E despertar a curiosidade dele, o raciocínio, para que ele possa raciocinar sobre algum assunto, criar argumentos. Muito bom. E já vai praticando essa lógica do raciocínio científico, né, Adriana? Isso. Alguém complementa, Adriana? Eu acho que a criatividade deles também, né? Em que momento, Naila, você acha que a criatividade é favorecida no ensino de ciências por investigação? Acho que quando o professor impulsiona eles a pensar, faz eles pensar, eles criam suas ideias, suas hipóteses. Isso. Quando a gente dá a possibilidade, estimula que eles levantem hipóteses, a gente está estimulando a criatividade deles, é isso mesmo. Perfeito, Naila. Alguém complementa, Naila e Adriana? Bom, então vamos lá. Realmente, esses tópicos que vocês aqui colocaram, né? E tem uma questão importante também, que tudo isso se dá intencionalmente, né? Então, na hora do professor planejar o desejo de que o aluno seja curioso, de que ele levante hipóteses, que ele se aprofunde, que ele comece a usar um vocabulário mais adequado quando você pensa em estabelecer uma investigação, pensar em hipóteses, tudo isso depende especificamente do professor planejar a sua aula com essa intencionalidade. Porque isso também não acontece ao acaso. Vou lá, vou pegar um texto de um livro didático com questionário e o aluno vai ser super curioso, vai ser um ensino de ciências por investigação, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que, na hora de planejar, eu tenho que ter essa intencionalidade, tá bom? Vamos lá. E aí a gente viu no texto que essa sequência de ensino de ciências por investigação, ela tem 3 etapas, né? A problematização, o aprofundamento e também a sistematização, né? Que ali também em alguns momentos foi chamado de contextualização, né? Havia também uma proposta lá no texto que trazia a ideia de avaliação. A gente vai perceber aqui no que nós vamos conversar nesse esquema, em que dentro da terceira etapa de sistematização, a gente vai propor alguma coisa que também funcione como uma estratégia de avaliação, tá? Para não necessariamente precisar ter, pode até ter mais de uma sistematização e avaliação entre aqui, mas a gente vai poder verificar que é possível colocar a avaliação dentro da terceira etapa, tá? Na etapa de problematização, o que quer dizer? Antes da gente pensar lá nos exemplos, vamos só relembrar o que cada etapa quer dizer. Quem pode falar para mim rapidamente, de maneira bem objetiva, o que se espera nessa problematização? O que tem que ter aí? Ler o assunto? O assunto de que jeito, Charles? É o assunto, mas complemente melhor isso. Ou alguém complementa, ajuda o Charles? A implantação de uma situação problema para o aluno despertar um gancho de curiosidade e pesquisar sobre.
Isso. É o tema, mas é o tema sendo apresentado a partir de uma situação-problema, né? De uma questão, de uma situação, para despertar essa curiosidade. Certinho. O Matheus complementou o Charles, né? Essa problematização, ela pode acontecer de que forma? Pode ser experimental ou não experimental. Isso. A gente pode trazer essa problematização a partir de um experimento, ou não, ou a partir de um gráfico, de uma tabela, de uma imagem, de uma reportagem, né? Alguma situação que ajude a contextualizar esse problema proposto aí para os alunos pensarem. É isso aí. Foi a Rebeca quem falou agora, né? Isso, que eu meio que voltei agora porque minha internet me enganou. Não, isso pode acontecer com todos nós, inclusive comigo hoje, que à tarde a minha estava meio esquisita, tá? Tá, se a problematização pode ser um experimento ou não, e é trazer uma situação-problema para os nossos alunos, depois da gente proporcionar esse momento de problematização, a gente vai para o aprofundamento. O que é a proposta do aprofundamento? É o fazer, pesquisar. Isso. Aqui, na verdade, eu estou chamando de aprofundamento, no texto estava falando sobre leitura de sistematização de conhecimento. E eu vou explicar para vocês por que eu estou dando esse nome de sistematização embaixo, tá? Mas esse é o momento que a gente vai proporcionar para o aluno leitura, pesquisa, realização de algum jogo, assistir algum vídeo, onde esse conteúdo conceitual ele vai ser aprofundado, tá? Prestem atenção. Se no momento da problematização o meu aluno vai levantar hipóteses, certo? No momento do aprofundamento é quando eu vou proporcionar para o meu aluno atividades no qual ele vai entrar em contato com esse conteúdo conceitual que vai proporcionar que ele responda à pergunta da problematização, certo? Você vai dar argumento, você vai dar elemento para o seu aluno nesse momento da segunda etapa, tá certo? E aí, eu proporcionei aqui para o meu aluno que ele fizesse uma pesquisa, leitura de um texto, alguma coisa, certo? E a minha última etapa, que vai ser a etapa aqui de aprofundamento de conteúdo, ou que no livro chamava de contextualização, mas eu prefiro o termo sistematização, porque o que acontece? Aquilo que o aluno começou a pensar a partir da situação-problema, ele conseguiu informações sobre aquilo na segunda etapa de aprofundamento. Agora eu quero ver como que o meu aluno pode usar essa informação, esse conhecimento que ele está construindo. Então, no momento de sistematização, eu vou dar alguma atividade para ele fazer propriamente dita, certo? Ou responder aquela pergunta de maneira mais sistemática, ou preencher uma tabela, ou produzir alguma coisa, tá? Então, é nesse momento que eu vou tentar responder a pergunta da problematização. Isso é muito importante, tá? Nessa etapa de sistematização, nós como professores precisamos proporcionar o momento e a situação para que o aluno consiga construir e responder aquela pergunta de problematização, tá? Então, isso aí a gente fecha esse ciclo, certo? Isso é essencial, tá? Até aqui vocês estão comigo? Sim. Por isso que eu disse que
na hora da sistematização, a gente pode propor alguma atividade que eu consiga, inclusive, avaliar se o meu aluno desenvolveu raciocínio sobre aquilo, não, se ele ainda está com dúvida, se a minha turma ainda está frágil no que se refere à construção desse conhecimento, tá bom? Então, essa lógica que a gente tem que trabalhar, certo? Professora, Sim. aquela questão de dar significado, fazer com que isso se relacione com o cotidiano, isso ocorre no aprofundamento ou na sistematização, ou nos dois? Então, na verdade, no texto, ele coloca que seria na terceira etapa, né, que você vai dar essa contextualização. Mas na prática, quando você já traz na problematização, o tempo inteiro você está contextualizando, né? Você pode proporcionar mais de um entendimento do uso prático daquele conhecimento, fortalecendo a contextualização, assim como na sequência do texto traz, denominando isso, né, como na terceira etapa, mas essa aproximação da situação real, né, do aluno com o contexto, ele acaba acontecendo na prática, né? Todas as vezes que eu planejei essa atividades com base nessa sequência, ele se dá já logo no começo, tá? Então, uma coisa até interessante a gente perceber que a teoria, ela traz essa coisa mais quadradinha. Quando a gente vai colocar ela na prática, a gente vai percebendo alguns elementos que a gente vai reposicionando, tá? Não sei se eu estou me fazendo ser clara agora. Talvez durante essa nossa construção coletiva isso fique mais claro, tá, Rebeca? Uhum. Não, mas entendi, sim. Você entendeu? Uhum. Tá, perfeito. Esse nosso exercício coletivo, a gente vai construir essa sequência de ensino por investigação para atender essa habilidade específica, tá? Quando vocês batem o olho eu tirei da BNCC essa habilidade, tá? Quando vocês batem o olho nossa senhora, nesse código, vocês conseguem identificar para que ano é essa? Para sexto ano. Sexto ano? Isso. Ensino fundamental, sexto ano, componente ciências, e essa é uma habilidade de número 7, dentro de todas as habilidades para o ensino de ciências do sexto ano. Tá bom? Peraí, travou esse CI, CL, é o quê? É CI de ciências. Ah, tá. Tá? Ensino fundamental, sexto ano, ciências, habilidade de número 7. Tá? Beleza, Charles. Bom, voltando aqui. Então, a habilidade em cima da qual nós vamos trabalhar é essa daqui. Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Tá? Essa habilidade, e aí, eu não sei se vocês vão se lembrar, quando a gente teve a disciplina já de currículo da educação básica no terceiro semestre, a gente já começou a trabalhar com a BNCC, né? E aí, eu vou projetar outra coisa aqui para a gente ver juntos. E aí, vocês se lembram que eu ensinei vocês a encontrar lá no site da BNCC, além da BNCC em PDF, eu ensinei vocês a encontrar também um Excel da BNCC, no qual a gente consegue ter acesso a um perfil da BNCC comentada. Não sei se vocês se lembram disso, né?
E aí, eu voltei lá nesse Excel para trazer uma análise do que tanto a gente pode explorar dentro dessa habilidade da BNCC, tá? Então, vamos lá. É uma habilidade do 6º ano, faz parte do agrupamento de vida e evolução, tá? Esse D aqui significa objetos de conhecimento. Então, enquanto objeto de conhecimento, a gente está falando de célula, comunidade de vida, interação entre os sistemas locomotor e nervoso e também sobre lentes corretivas, tá? A habilidade é essa que eu já disse para vocês. E aí, existe aqui 2 campos que no PDF da BNCC, ele não traz isso. Já nesse Excel aqui, a gente consegue ter, que é um comentário, uma explanação, como se trouxesse algumas dicas do que a gente pode trabalhar a partir dessa habilidade, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Então, aqui, ó. Justificar... Desculpa, eu vou ler a habilidade de novo para nós, tá? Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Esse é a minha habilidade, tá? Vocês conseguem identificar para mim qual é o conteúdo procedimental que eu espero desenvolver com meu aluno a partir dessa habilidade? Conteúdo procedimental. Qual o procedimento que eu quero que os meus alunos aprendam a fazer? Justificar, não é? Perfeito, exatamente. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que planejar atividades que favoreçam que o meu aluno crie argumentos, que ele tenha justificativa para falar que o sistema nervoso é importante na coordenação das ações motores e sensoriais, certo? E ele tem que conseguir justificar isso com base nas análises das suas estruturas básicas e respectivas funções. Estruturas básicas do sistema nervoso e as funções básicas do sistema nervoso, certo? Quando eu faço essa análise, aí eu posso vir para cá para mais uma explicação dessa habilidade, tá? Então, olha só, o conteúdo procedimental aqui. Justificar nesta habilidade envolve fazer investigações que possibilitem identificar as estruturas do sistema nervoso, como neurônios motores, sensoriais, associativos, as fibras, o tecido conjuntivo, entre outros, tendo como foco as funções e elas associadas, de modo que o aluno possa reconhecer, descrever e explicar os atos voluntários, os atos reflexos, os estímulos, os receptores e as sensações. É bastante coisa, não é? Uma pergunta. Vocês acham que em uma aula de 50 minutos, vocês são capazes de desenvolver com os alunos uma construção de conhecimento que favoreça que ele construa justificativa sobre todas essas ações e características do sistema nervoso? Nunca na vida. Não. Não, né? E aí? Como é que a gente vai trabalhar com aquela sequência lá? O que vocês acham? Se eu não sei muito bem o que eu aprendi até agora, imagine em uma aula só tudo isso. E aí, Monique, como que... E aí, o que a gente vai fazer então? Manda exercício para casa. Será que só dar uma lição de casa e já deu? Nossa.
Eu acho que seria interessante, tipo, meio que. Como que eu posso dizer? Tipo, fazer em várias aulas, assim. Em uma só não dá, como o Matheus mesmo falou. Nunca na vida. Perfeito. Mas em pegar cada parte e quebrar elas, entendeu? E passar um pouco em cada aula. E de formas mais, assim, práticas do que teóricas. Porque acho que prática prende mais atenção da criança do que teórica, né? E uma outra coisa também, Monique, tá certinho o seu raciocínio. A necessidade da gente usar mais de uma aula para desenvolver toda essa habilidade, certo? Perfeito. Tem que ter a parte prática, tem que ter os elementos teóricos, o casamento desses dois, perfeito. Agora, pensando lá, naquela nossa sequência das 3 etapas, será que eu vou ficar repetindo alguma daquela etapa muitas vezes? Ou eu repito aquele bloco todo em várias aulas? Como que vocês acham que isso tem que acontecer? Eu acho que o professor ele pode colocar primeiro, no caso daquela sequência, problematização, né, em uma aula, despertar esse interesse do aluno, um questionamento relacionado ao tema. Depois ele pode pedir nessa mesma aula para o aluno, ele vai dar alguns instrumentos de aprofundamento, como indicação de algum vídeo, de algum texto. E na próxima aula ele poderia estar trazendo, conseguirem depois para o professor conseguir aplicar isso em alguma outra atividade que ele possa estar mostrando o que ele aprendeu. Entendi. Eu ouvi o que você falou, mas eu não tenho certeza se eu entendi no sentido, você acha que uma situação problema, mas ter várias atividades no aprofundamento, é isso que você quis dizer? Isso. E essas várias Isso. atividades no aprofundamento seriam vários dias de aula, só que sempre trabalhando com uma situação problema. Não, o professor pode dar algumas situações para os alunos irem buscando, por exemplo, uma atividade em grupo. Cada aluno fica com uma atividade, um assunto problema, né? E ele pode ir desenvolvendo isso com os alunos depois. Então, a gente pode pensar, Daiane, por exemplo, que então aquela sequencinha que a gente pensou das 3 etapas, o professor ele pode ou deve repetir essas 3 etapas todas as aulas. Porque, por exemplo, em uma aula eu vou querer desenvolver as estruturas do sistema nervoso. Vou trabalhar com neurônios e os tipos de neurônios, fibras, naná. Num outro dia, eu vou trabalhar com as funções deles. Num outro dia, eu vou trabalhar com movimentos voluntários. Num outro dia, eu vou trabalhar com reflexos. Num outro dia, a questão dos receptores e das sensações. Por exemplo, aqui, a grosso modo, umas 5 aulas seriam necessárias para que em cada uma dessas aulas a gente conseguisse dar foco em um tópico necessário de entendimento aqui. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? E aí... Oi. Eu acho também que pode ser trabalhado em outras matérias, né? Nesse sentido aí, como Peraí. Trabalhar os neurônios motores na educação física, por exemplo. Não pode? Pode ser uma proposta interdisciplinar. Pode ter um diálogo com o professor de educação física e fazer alguma coisa junto. Sim. Seria uma excelente ideia. Muito bem, Naila. O que eu quero colocar para vocês é assim, não vou dizer que nunca, mas é muito, muito, muito difícil, 90% de chance de a gente não conseguir fazer um bom trabalho para desenvolver
toda uma habilidade em apenas uma aula, tá? Então, eu vou sempre ter que pegar uma habilidade e desmembrar essa habilidade em 3, 4, 5, 8 aulas, tá? E a cada aula eu tenho que pensar nessa lógica do ensino de ciências por investigação, tá? Eu começo com uma situação problema, faço a minha proposta de atividade e a minha sistematização. Se eu percebo que não dá tempo em 50 minutos, sem problemas. Eu posso fazer hoje, por exemplo, uma aula hoje lá com o 6º ano que eu tenho 50 minutos, eu faço a problematização e inicio o aprofundamento. Na outra aula que eu vou ter daqui 2 dias de novo, que é uma aula de outros 50 minutos, eu termino o aprofundamento e faço a sistematização. Entenderam? Sobre aquele mesmo tema. Depois, na semana que vem, eu ainda vou trabalhar essa habilidade de número 07. Eu vou planejar de novo uma situação problema, um aprofundamento e uma sistematização. Só que dessa vez com outro foco que aqui a minha habilidade traz. Eu estou sendo clara, gente? Mas nesse caso você não consegue aprofundar nada. Vai ser tudo superficial. Por que você acha que não dá para aprofundar nada? Por ser bastante coisa e o tempo. Só se eu não entendi o que você quis dizer. Mais ou menos. Se você garantir um aprofundamento, se não em 50, mas numa aula dobradinha, pelo menos para você trabalhar um desses temas, você consegue, tá? Isso eu estou dizendo, você consegue, mas às vezes lá em sala de aula você vai perceber, não, Maria Cristina, eu preciso de 3 aulas para eu fazer isso. Ok, tá? Mas a ideia central, Charles, que eu quero trazer para vocês é assim, eu dei aqui um exemplo de usar 2 aulas e desmembrar aquelas 3 etapas em 2 aulas. Mas o que tem que ficar mais claro para vocês? Aquelas 3 etapas têm que ser repetidas toda vez que você quiser dar ênfase a algum assunto conceitual mais específico aqui, tá? O que não pode de jeito nenhum é eu querer trabalhar numa mesma sequência as estruturas do neurônio, mais as funções e mais explicar todas as ações, os atos voluntários, involuntários, os estímulos, isso tudo em uma sequência só? Não. É muita informação, é muita coisa, tá? O que eu quero trazer para vocês é, toda vez que vocês forem, vou ver se agora vai ficar mais claro esse jeito que eu vou falar. Toda vez que vocês forem abordar uma habilidade, você vai ter que desmembrar ela em várias sequências, tá? Cada sequência pode ser 1, 2, 3 aulas, mas o que vocês sempre têm que estar conscientes é que para cada habilidade são várias sequências daquela que você vai ter que planejar. Não vai ser um fragmento só, vai ter que fragmentar em várias vezes. Exatamente, exatamente. Só que essa fragmentação, a gente sempre tem que ter esse cuidado dela ter liga, dele ter um link, né? Que como está sempre tratando da mesma habilidade, ela vai sempre estar ligadinha. Gente, menos de 1 minuto, eu vou interromper essa e a gente entra de novo, tudo bem? Pra gente ir pro nosso mão na massa, tá? Guardou na sala. Beleza, então vamos lá.
Eu vou voltar aqui naquele mesma tela para a gente ler a última parte aqui do Excel, tá? O que eu recomendo? Só lembrando, eu lembro que eu falei isso para vocês lá no terceiro semestre. Esse Excel a gente pode baixar no próprio site da BNCC. Eu recomendo que, além de vocês terem aquele PDF, vocês também tenham baixado, e aí no Excel você pode selecionar só ciências, entendeu? Só ciências e da série que você quiser. Você não precisa ter a BNCC inteira, né? Na hora de vocês forem fazer trabalhos para outras matérias, na hora de fazer o seu TCC, na hora de fazer a sua prática como professor mesmo, né, no planejamento de aulas, enfim, eu super recomendo que vocês tenham esse Excel aí no computador de vocês, tá bom? E aí, vou mudar vocês para cá. A última parte, ele coloca o seguinte, ó. Na elaboração de um currículo, podem ser propostas atividades investigativas por meio de habilidades como identificar, por meio de experimentos, fontes de estímulo que provocam atos reflexos, auxiliando na compreensão das experiências sensoriais e de sua relação com o sistema nervoso. Essas atividades podem ser contextualizadas com base em elementos como a degustação de alimentos, a modificação de temperatura e as diversas fontes e tipos de estímulo, quimiorreceptor, mecanorreceptor, fotorreceptor e termorreceptor, para o organismo humano. Nos procedimentos investigativos, de modo complementar, é possível traçar um paralelo entre esses estímulos e equipamentos tecnológicos utilizados para diferentes fins, como sensores de luminosidade. Então, quando a gente faz a leitura dessa parte aqui, o que eu acho interessantíssimo? Ele já traz um monte de dicas de que tipo de coisa que a gente pode estar fazendo com os nossos alunos, né? Então, ele já deu aqui dicas de experimento, ele já deu aqui proposta de contextualização, ele já traz aqui um viés bem interessante do que a gente pode estar fazendo, ele já dá ideia para a gente, né? Do que a gente pode fazer, tá? Visto isso, depois se vocês quiserem em algum momento eu volto para esse slide, para essa tela aqui, tá bom? Como é que eu saio? Tá. Agora vamos pôr a mão na massa. A nossa mão na massa aqui, tá? Nós aqui não vamos planejar uma coisa, como eu disse para vocês, essa sequência que nós vamos planejar não vai dar conta da habilidade toda. A gente vai trabalhar só um pedaço dessa habilidade, tá? E aí eu queria definir com vocês, porque aí dentro dessa primeira etapa de problematização, eu preciso definir qual é o meu objetivo dessa aula. Qual vai ser nosso objetivo dessa aula? O que a gente vai abordar mais especificamente? Antes de pensar na redação do objetivo, eu vou voltar naquele outro slide, tá? Para lembrar, refrescar aqui a nossa memória. Acho que o objetivo é com a identificação sobre o sistema nervoso, não é? Espera aí um pouquinho. Naila, depois a Rebeca. Fala, Naila. Acho que o objetivo, o papel principal é entender mais o sistema nervoso. Tá. Entender o sistema nervoso é um objetivo bem amplo. A gente pode colocar ele como o objetivo geral de todas as sequências que a gente precisaria construir. Certo? Tá. Especificamente para esta aula, qual pedacinho que vocês acham que a gente podia
Então, acho que poderia começar com a identificação das estruturas básicas, né? Que é para começar, assim. E eu acho que é interessante. Pode ser? Vocês topam? Sim. Sim? Pode ser. Então tá. Tem que fazer um vai e vem aqui da tela só, tá, gente? Tenham paciência aqui comigo. Então, seguindo o que a Naila colocou, então aqui a gente colocaria que o objetivo geral, mais amplo, seria conhecer Só que aí vejam também que a própria habilidade já tem cara de um objetivo, né? Que é como se fosse o objetivo geral, né? Eu não quero só que o meu aluno conheça, eu quero que ele conheça e que ele consiga também justificar como é que funciona o sistema nervoso, tá? Objetivo específico para essa. Então, só para ficar clara essa ideia para vocês. Aqui seria a aula 1 para atender isso aqui, tá? Sei lá, a gente teria que planejar 5 aulas para atender essa justificativa toda. Nós vamos agora fazer o exercício planejando uma, ok? Para a aula 1, nosso objetivo específico. Como que você tinha falado, Rebeca, por favor? Identificar as estruturas básicas do sistema nervoso. Perfeito. Ok. Se esse é o meu objetivo específico... Nossa, tá tão grande essa fonte, né? Me incomoda um pouco. É porque eu vou deixar grande que é para vocês enxergarem bem. Como vocês acham que a gente poderia elaborar uma situação-problema que despertasse a curiosidade do meu aluno e que, ao mesmo tempo, desse a possibilidade de eu introduzir esse assunto e essa abordagem com eles? Acho que testar o conhecimento deles, né? O que eles sabem a respeito. Então, mas aí a gente vai levantar os conhecimentos prévios deles a partir das hipóteses para tentar responder uma situação-problema. Quais são as estruturas básicas do sistema nervoso? Só os neurônios, será? Tipo de célula, né? O que vocês acham? Será que o tecido conjuntivo, fibras e os tipos de neurônio, até a estrutura do neurônio, se bem que eu acho que no 6º ano a estrutura do neurônio não. Só vai dizer que tem uma célula específica, porque o que é importante também que vocês saibam, até o 5º ano, a gente não apresenta para eles a estrutura da célula. A estrutura da célula vai ser apresentada no 6º ano, tá? E dizer que existem diferentes células
que tem as células têm coisas em comum, tem coisas distintas, né? Então, toda essa estrutura de célula é apresentada no 6º ano, tá? Professor, então, oi, pode falar. Seria possível, tipo, colocar um questionamento básico, assim, para ele, tipo, como que a gente consegue se mover, como que o nosso cérebro consegue reconhecer os estímulos da mão, aí mostrar para instigar eles a entenderem como isso acontece. Perfeito. Agora, pensa uma coisa comigo, Daiane e turma. Olha a ideia da Daiane, a gente podia instigá-los a pensar sobre o reflexo, o movimento da mão, alguma coisa assim. Em que situação, qual situação a gente poderia proporcionar ali para eles, no qual eles percebessem a importância do movimento, sem necessariamente ele pensar, agora vou pôr a mão aqui, agora vou tirar a mão daqui. Ou da sensibilidade, enfim. Você entendeu o que eu perguntei? Vocês entenderam? Será? Eu emendei no que a Daiane falou, na ideia da Daiane, que foi ótima, mas só para a gente tentar trazer um exemplo bem assim, uma coisa experimental que a gente pode fazer com os alunos aqui. Acho que é por aí mesmo, né? Mas instigar eles a pensar como que acontecem os movimentos. Tá, mas sei lá, o que a gente alguma podia? atividade para eles que seja sobre isso mesmo, algum exercício ali na sala, pedir para eles fazerem, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser. Alguém tem outra ideia? A ideia do exercício. Alguém tem outra ideia? Construção coletiva, gente, eu quero vocês ativos. Vamos lá. Acho que a ideia, na hora deles estar copiando a matéria do quadro, que eles fazem a visualização e o movimento com a mão. Mas acho que isso aí não vai gerar muita curiosidade deles, Naila. Eu entendo o seu raciocínio, mas acho que podia ser uma coisa mais... Na hora da educação física, para chutar a bola? Não sei. Acho que tem que ser uma coisa que a percepção deles seja mais assim, nossa, mas... sei lá. Será que a gente poderia fazer alguma coisa assim, por exemplo, levar colocar nos lugares assim, em que os alunos não estejam vendo, né? E alguns deles com os olhos vendados, por exemplo. E aí coloca a mão, vai sentir que aquilo está quente. E num outro lugar vai sentir que tem gelo, sem eles enxergarem e vão perceber, né? Então, quando você põe a mão e a coisa está quente, o que automaticamente faz? Você fica lá com a mão fica lá queimando? Ou a pessoa toca e vai tirar? Né? É a mesma coisa quando está gelada. Você fica segurando aquela coisa super gelada, né? Então, esse é legal também. Tem a ideia de maquetes, né? Para montar maquetes, assim, com partes do corpo. No caso do sistema, né? O sistema que a gente está falando, nervoso. Eu acho que seria legal também para ele. Não, mas agora nós estamos falando da problematização ainda. Acho que a maquete é uma boa, mas para construir, de repente, lá na terceira parte da sistematização. Entendi. Agora que é para só despertar a curiosidade deles. E aí, gente? Então, acho que essa ideia é boa, assim, montar, por exemplo, na sala de aula mesmo. Assim, tá, mas aí que por exemplo, um túnel, né? Um túnel com os olhos, dessa ideia, com os olhos vendados, né? Para eles poderem estar andando descalço, né? Para eles poderem sentir esse ambiente, né? Eu acho que seria uma ideia que foge um pouco, assim, de só copiar, né? Que o aluno não gosta muito de uma coisa muito parada, né?
Então, a gente pode propor um experimento com objetos e substâncias quentes e frias, certo? E observar a reação dos alunos ao toque dessas substâncias, certo? Então, daí você faz esse experimento ali com os alunos, é coisa de 10 minutos, né, gente? Não é um lance de ficar a aula inteira fazendo isso. 10 minutos, pôs a mão aqui, pôs a mão ali, parará, sentiu, e vai observar a reação dos alunos, certo? Qual que vai ser a pergunta disparadora que o professor vai fazer, que vai ser o norte de todo o processo que ele vai desenvolver aqui? Acho que seria assim, por que vocês tiveram essa reação de, como fala, de tirar a mão? Não sei como se é. Eu vou anotar todas as perguntas que vocês fizerem aqui, sem medo de ser feliz, gente. Hipóteses, olha lá, é o momento de vocês também trabalharem as hipóteses, certo? E aí depois a gente vai lapidando e selecionando as melhores ou a melhor, tá bom? Porque, como você falou mesmo, Adriana? Porque eles tiveram a reação, é isso? Por que vocês acham que vocês tiveram essa reação? Alguém teria outra pergunta? Ou parecida com essa, ou bem diferente dessa? Eu acho assim, o que os alunos acham que por que acontece isso no nosso corpo, porque a gente tem esses estímulos. O que eles acham que poderia acontecer para que isso ocorresse, alguma coisa assim. Então, peraí, porque acontece, quando você diz acontece isso, quando a gente vai pôr no papel, é diferente, né? O que eles acham que acontece no nosso corpo para ocorrer esse processo, essa reação? É um complemento dessa primeira pergunta, por exemplo, né? Sim. Ou de onde veio esse estímulo? Fala, Charles. De onde veio esse estímulo? Mas diga uma coisa para mim, você acha que os alunos já vão saber o que é o estímulo? Para a gente usar a pergunta é ótima, tá? Não estou dizendo que ela não é boa, mas só para a gente pensar. Ou primeiro se pergunta, vocês sabem o que é o estímulo? Tá bom, vocês sabem. E de onde veio esse estímulo, então? Ou se você não sabe, estímulo é isso e isso. Ou eu pensei numa outra também, Charles, ó. O que estimulou a reação? A reação física? Que é essa reação de tirar a mão? Ou pode, sabe? Porque aí a gente já introduz a ideia de estímulo sem necessariamente ele ainda ser um conceito de estímulo, sabe? O que estimula você? Então, a ideia de estimular não ainda como um conceito do sistema nervoso. Não sei se eu me fiz entender, sabe?
entre essas perguntas, todas essas perguntas são perguntas que a gente lá, na hora lá de fazer a dinâmica com os nossos alunos, a gente faria todas essas perguntas, sem sombra de dúvida. Inclusive, na minha anotação lá como professora, no meu caderninho, eu marcaria para mim fazer todas essas perguntas para os meus alunos. Ótimo. Entre todas essas perguntas que a gente vai fazer para eles, tem alguma delas que se destaca como uma pergunta principal, que seria a pergunta da problematização toda? Que é como se fosse assim, imagina um guarda-chuva, tá? Lá em cima do guarda-chuva eu tenho a pergunta principal, que é a minha pergunta problematizadora. Só que penduradinha nesse guarda-chuva, eu tenho todas essas outras perguntas que também são importantes, para levar o meu aluno a construir esse raciocínio, tá? Então, a gente não descarta nenhuma dessas perguntas no grande guarda-chuva, mas eu tenho que eleger qual vai ser a pergunta mãe, digamos assim, a pergunta central, sabe? Eu acho que a primeira aí, né? A primeira vai fazer eles pensar mais. Por que eles tiraram a mão na hora? O que você acha que eles responderiam? O que vocês acham? Quais as respostas possíveis para essa primeira pergunta? Se no caso, se fosse algo quente, eles iam falar, porque tá quente. Porque tá frio. Eles iam só ter essas respostas mais fechadas, né? Porque queimou, porque doeu. Então, esse raciocínio da Daiane está correto. É uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que ela não dá muita abertura de possibilidade, de hipóteses, né? Que a resposta realmente vai ser, sabe? Porque queimou, porque doeu, né? Tem algum outro palpite? Tem alguma pergunta que ela não é tão fechada na resposta? A gente vai fazer essa pergunta também, mas eu tenho dúvida se essa seria a pergunta principal. Na minha opinião, seria a segunda. O que acontece com o nosso corpo para que essa reação acontecesse? Eu acho que essa abrange total. Eu acho que é a última. O Charles acha que é a segunda. A Adriana? Eu acho que é a segunda também, porque a última, ele vai ter que entender o que é estímulo, como você havia dito, para saber formar um raciocínio sobre o que aconteceu também, né? Ou às vezes ele não sabe nem o que é. Ele poderia fazer usar do conhecimento que ele tem naquele momento. Não sei. Eu tenho a impressão que a segunda e a última querem dizer a mesma coisa. O tipo de resposta seria a resposta muito parecida. Só que o jeito que ela está elaborada, a forma com que a segunda está elaborada, ela vai estar mais próxima desse aluno conseguir pensar a hipótese. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer? Como, o que estimulou essa reação física e o que acontece no nosso corpo? Pode falar, Charles. Eu acho que a segunda, para o sexto ano, é uma pergunta mais simples. Seria mais fácil responder. Na última, ele vai ter que saber o que é estimular, vai ter que saber o que é reação física. Então, eu acho que a última é mais complicada. Eu melhorei a redação que estava acontecesse, estava estranho, tá? Só mudei um pouco o que acontece no nosso corpo para ter essa reação? E aí, turma? Votos ou alguém tem eu acho que é a segunda mesmo, nesse primeiro momento, que é a pergunta mais disparadora, assim, que vai fazer com que o aluno
pense, nossa, é mesmo, né? Alguma coisa tem que ter acontecido no meu corpo, peraí. Acho que ela é mais disparadora. E aí a última pergunta, ela entra talvez um pouquinho depois, mas num momento um pouco mais avaliativo. Acho que não nessa primeira etapa, talvez. Acho que essa pergunta ela pode voltar depois, né? Melhor, que como você falou, elas são muito parecidas. Mas acho que essa pergunta volta depois para ajudar na sistematização, para entender melhor isso, eu acho. É uma boa ideia. Então, a gente vai ter essa como a principal pergunta, mas essas outras aqui, a gente faria também para os alunos. Então, eu não vou tirar essas perguntas do meu planejamento, tá bom? Então, eu vou classificar essa como perguntas que podem direcionar o diálogo com os alunos, entenderam? Então, eu não descarto, eu vou usar. Lá na minha conversa informal ali com os meus alunos, eu vou usar. Mas a minha pergunta inicial, que eu vou inclusive copiar na lousa ou fazer um cartaz e deixar esse cartaz fixado ali durante 1, 2, 3 aulas que eu vá trabalhar, abordar essa temática, vai ser essa, tá? A grande pergunta disparadora é: o que acontece no nosso corpo para ter essa reação? Eu, particularmente, assim, para ter essa reação, me pareceu estranho. Eu acho que pode ser para ter reação, porque acho que fica melhor, né? O que acontece no nosso corpo para ter reação? Beleza. O que a gente tem que fazer aqui com os alunos? Eu lanço essa pergunta e o que vai acontecer na minha sala? O que eu vou... Espero que aconteça, pelo menos. Bagunça. É verdade, bagunça. Sim, mas nessa bagunça vai estar rolando o quê? Uma bagunça cheia de hipóteses, né? Espera-se. Levantamento de hipóteses pelos alunos. Nesse momento, o professor não deve cercear, dizer que está errado. Nada disso, tá? Eu nem sei se escreve assim, cercear. Ficou vermelho, eu acho que não é, né? É cercear com um E em vez do I, eu acho. Tá. Aí deu certo. O professor não deve dizer que está errado, nem desestimular a participação, tá? Ele deve acolher tudo isso. Quando o aluno fala uma coisa muito fora da casinha, tá, então, beleza, você acha isso? Quem acha mais alguma coisa? Não vai falar, você tá louco? Acha isso? De onde você tirou isso, menino? Não, tá? A gente tem que estimular que eles pensem diferentes possibilidades, tá? E o que é importante, gente? Que a gente também, em algumas aulas, faça o registro das principais ideias, tá? Das principais hipóteses. Esses registros podem ser um cartaz, pode ser na lousa, pode ser no caderno de anotações da própria professora. Tá? Mas não que os alunos tenham que copiar no caderno deles o levantamento de hipóteses. Tá? Por quê? Quando você pede para esse aluno copiar e tem uma hipótese muito errada, muito cabeluda, aquilo está registrado no caderno dele. Então, não é legal, tá? Esse registro tem que ser um registro que, no final da aula, lá na terceira etapa, a gente vai revisitar. Então, tipo, é um papel pardo que eu anotei ali,
Ou é no meu caderno de anotação, enquanto professora, que eu vou resgatar o que vocês tinham levantado de hipótese, mas nunca pedir para que o aluno copie as hipóteses no caderno, tá bom? Esse é um momento mesmo, mas é um registro seu como professora, e para os alunos também depois perceberem, olha, Pro, a gente quase acertou, a gente acertou, nossa, Pro, a gente estava longe de acertar, sabe? A ideia é essa, tá bom? Até aqui, ok, meus amigos? Tranquilo. Tá. Então, vamos seguir. Segunda etapa, que é a etapa de aprofundamento, que eu também estou chamando aqui de mão na massa, tá? O que a gente pode fazer com os alunos para... Nossa, o que eu fiz aqui, meu Deus? O que a gente pode fazer com eles aqui para eles... Dividir eles em grupos? Para fazer o quê, Charles? Uma pesquisa. Ou antes da pesquisa, cada grupo colocar a sua ideia prévia. E depois a pesquisa. Mas a ideia prévia eles já colocaram ali de uma maneira geral, no levantamento de hipóteses, lá na tentativa de responder aquela pergunta. Será que se a gente falar assim, ó, vamos imaginar, é o 6º ano, eu vou falar, gente, pesquisem sobre o que acontece aí no corpo da gente. Vocês acham que vai sair? Hoje em dia, com o celular na mão? Com certeza. Gente, eu tô com uma cobertinha aqui, tá? Se fosse na época que eu estudava, não. Mas hoje eles conseguem. Solta eles no Google. Mas será que eu vou... uma pesquisa tão assim... Vai lá pesquisar sobre o que acontece no seu corpo? Acho que não. Acho que tem que, se for optar por pesquisa, acho que tem que ser uma coisa um pouco mais guiada. Mas acho que nesse caso eu não optaria por pesquisa assim logo de cara. Eu acho que eu traria, sei lá, algum texto, algum videozinho, não sei, alguma coisa um pouco mais palpável assim, do que fazer eles pesquisarem de cara assim, nesse assunto, né? Não sei. Sabe que o aprofundamento ele pode ser composto por propostas que se complementam, né? Eu gosto de quando você complementa a ideia do Charles de fazer pesquisa, mas uma pesquisa guiada, que é uma pesquisa com direcionamento mais específico do que eu quero que eles pesquisem, né? E como nós estamos falando de alunos de 6º ano, eles também estão aprendendo a fazer boas pesquisas, né? E aí a gente tem que guiá-los. Se a gente trouxesse, por exemplo, num primeiro momento da aula, um videozinho que explicasse sobre o sistema nervoso, que ele é responsável pelas reações do nosso corpo, parará, e depois desse videozinho, a gente poderia fazer uma proposta de pesquisa, Charles, mas aí uma pesquisa mais direcionada assim, qual o tipo de célula ou quais os elementos que compõem esse sistema nervoso? Entendeu? Eu acho que a gente pode trazer um vídeo ou um texto informativo que explica o que é o sistema nervoso e aí pedir a pesquisa, mas aí direcionado. Quais os tipos de coisa que compõem o sistema nervoso? O que tanto faz parte do sistema nervoso, entendeu? Ou uma pergunta bem específica, né? Qual tipo de célula faz parte do sistema nervoso e como é essa célula? Quais suas características? Professora, posso interromper rapidinho? Pode. Então, eu pensei aqui, por exemplo, você estava falando, né, de fazer alguma coisa prática e os alunos falarem o porquê, o que
levou eles a ter reação, né, de quente e tal, e etc. Uhum. Aí, juntando com o que você falou agora, de pesquisa, assim, de usar as respostas dele para eles pesquisarem as próprias respostas deles, entendeu? Mas eles ainda estão no 6º ano, Monique. Eu entendi, e seria super legal. Mas se a gente pensar que as crianças elas ainda estão no 6º ano, a gente ainda está ensinando elas a pesquisar. E aí, nesse início desse procedimento, a pesquisa ainda tem que ser bem direcionada. Se fosse alunos de 9º ano, a ideia seria super legal, tá? Mas de 6º... Porque assim, seria... Acho que eles ficariam até... Não, sim, faz sentido o que você falou, né? De 9º ano. Mas se fosse, no caso, para 9º ano, seria bom, porque assim, eles estariam pesquisando uma pergunta feita pelo professor. Seria... Eles deles estariam mesmos. pesquisando... deles mesmos, entendeu? Sim, a ideia seria super legal. Pode, inclusive, ser praticada. Mas a gente tem que considerar que ainda no 6º ano, e viu, dá para fazer com o 9º ano, que já tem prática de pesquisa, que já trabalhou com as pesquisas mais direcionadas antes, para ter autonomia para conseguir fazer essa pesquisa da sua própria hipótese também. Porque senão eles só vão jogar lá no Google e a primeira coisa que aparecer, eles já vão pegar, né? Então a gente também tem que pensar em toda essa, enquanto procedimento de pesquisa também, tá? Tá. E aí, o que vocês acham que a gente pode propor aqui? Alguma outra ideia? Eu dei algumas ideias, Charles falou, Rebeca falou. Função do encéfalo, da medula espinhal, podia. Poderia usar a pesquisa em livros, por exemplo? Que seria mais fácil para eles, né? A pesquisa pode ser em livro, que pode ser no livro deles mesmo. A pesquisa pode ser, se a escola tiver tablet, eles poderem acessar a internet ou computador, né? Mas também a pesquisa pode ser, nós como professores podemos oferecer alguns textos. E pode ser, vou formar grupos, como o Charles sugeriu. Eu gosto muito desse trabalho em grupos. E aí eu vou formar grupos com 4 alunos. Não muitos para não fazer bagunça também, né? Grupos de 4. E eu vou levar, tipo, 3 textos diferentes para os meus alunos. E aí eu dou um tipo de texto para cada grupo, nem que se repita 2 grupos com o mesmo tipo de texto, não tem problema, né? E aí eles têm textos diferentes, com informações que complementam o que um grupo vai pesquisar do outro, entendeu? Isso é possível também. Então a gente pode produzir esse texto, imprimir, tirar xerox, a escola pode providenciar isso. Ah, eu dou aula em 3 6º anos diferentes. Esses textos você vai usar nos 3 6º anos que você vai, por exemplo, entendeu? Ou você pode usar o próprio livro dos alunos, ou ir para a biblioteca e pegar livro. Isso seria super bacana também, né? Nas bibliotecas tem, às vezes, aqueles livros que tem o corpo humano, enfim, né? Como que a gente pode fazer a redação aqui? O que a gente podia propor aqui do aprofundamento, em primeiro lugar? Ler um texto, assistir um vídeo, ou começar pela pesquisa, porque eles ainda não têm a informação que é um sistema nervoso. Eu acho que o vídeo é mais esclarecedor nesse primeiro.
Estava no meio da sua fala, né, Daiane? Sim. Fomos pegos de surpresa. Então, você eu gosto da sua sugestão e eu vou nela também. Eu pesquisaria um vídeo legal para apresentar que é o sistema nervoso que dá esses comandos para o corpo, né? Então... Eu estou escrevendo bem a grosso modo, tá, gente? Nesse exercício aqui nosso, né? Então, agora a gente não vai pesquisar o melhor vídeo, mas como eu disse para vocês, vocês vão fazer uma atividade muito semelhante a essa daqui a algumas semanas, de apresentar para nós sequências didáticas, tá? Na sequência que vocês vão apresentar, vocês já vão ter que trazer o link do vídeo que seria usado na aula, tá? Nós não vamos fazer agora, mas já estou informando vocês que na atividade futura que vocês vão fazer, ele vai ter que ter mais completinho, tá? E depois de apresentar o vídeo, a outra proposta, dividir a sala em grupos e solicitar que realizem uma pesquisa sobre... Pesquisar o quê? Qual que era o nosso objetivo específico da aula? Ó? Estruturas básicas do sistema nervoso, né? Desculpa, Adriana, você ia falar? É isso mesmo que eu ia falar. Então fale. Não, das estruturas básicas do sistema nervoso. Obrigada. Por exemplo, se agora a gente tivesse que definir, onde vocês definiriam que eles iam fazer essa pesquisa? Na biblioteca, que vocês levariam o texto ou usando o tablet ou computador? Ou como uma lição de casa? Ixi, acho que daí depende muito da estrutura que a escola tem, né? Mas vamos fazer de conta que a gente está numa escola que tem... Um mundo mágico, né? É isso, o mundo ideal. Vamos fazer de conta. E se eles tivessem tablet, ia ser muito legal, porque daí eles poderiam pesquisar no tablet, ver imagens, sei lá. Sabe que as escolas municipais todas têm tablets, né? Não tem quantidade para todos os alunos, mas que todas têm para os alunos de 4º e 5º ano, tem. Tem, eu fiquei sabendo disso, muito bom. Num futuro próximo, tomara, né? Podia ter nas escolas estaduais também. Podia. Mas assim, desde que os alunos não destruam os tablets, porque também tem esse problema. Eu prefiro o livro, porque os alunos nem sempre sabem pesquisar na internet, né? Sempre pegam uma fake news, alguma... A gente também tem que ensinar eles a pesquisarem na internet. Né? Aí seria uma outra coisa a mais, né? Demandaria mais tempo da aula. As duas propostas eu gosto. Eu acho também que mesmo que a escola tenha todo equipamento tecnológico, a coisa do livro como fonte de informação, ela também tem que ser valorizada, né? Só completando a fala, Daiane, a coisa de ensinar a pesquisar, a gente também vai ter que fazer. E sabe como a gente faz? Num momento como esse mesmo. Não é assim, gente, hoje a aula é para ensinar a pesquisar. Não. Isso acontece naturalmente. No meio das aulas é que a gente vai ensinar eles a pesquisar. Entende? Então faz parte. Acho que eu vou de livro nessa, tudo bem? Vou de livro nessa, tá?
dividir a sala em grupos e solicitar que realizem uma pesquisa na biblioteca da escola sobre as estruturas básicas do sistema nervoso. Vamos fazer de conta que na biblioteca também possui computadores ligados à internet, tá bom? Então, eles vão pesquisar em livros e computadores. Aí agrada a todos nós, né? Alguém ia falar, desculpa? Eu falei que sonho. É, não é? Temos que sonhar um pouquinho. Muito bem. E aí, eles fizeram essa pesquisa. O que a gente podia fazer de sistematização? Que tenha relação, de repente, com a socialização dessa pesquisa. Vamos deixar guardada a pergunta ali. E foi lá. Os grupos foram lá na biblioteca, pesquisaram. E aí? Como que a professora vai saber se eles pesquisaram certo, errado, o que aconteceu? Eles podem fazer uma roda, um círculo na sala e debater sobre o assunto. Se for uma sala de 40 alunos, não dá. Tem que ser fora. Depende do tamanho da sala. Se for uma sala de 40 alunos, não consegue colocar em roda. Aí tem que ser fora, na quadra. Ou eles nos seus lugares mesmo, né? Ou Charles, aqui nós estamos brincando da escola ideal, né? Mesmo sendo 40, tem um espaço que dá certo, tá bom? Mas a ideia é essa, você tem razão. Semicírculo seria o ideal, mas se não der o semicírculo, pode ser cada um no seu lugar mesmo, sem problema. O que eu fiz? Eu gosto dessa ideia de discutir sobre o que foi pesquisado e tudo, mas eu acho que nessa etapa também, até abordando a questão avaliativa, tem que ter alguma coisa um pouco mais palpável. Tratando-se desse tema, que seria as estruturas básicas do sistema nervoso, de repente poderia pedir para eles em grupos, fazer de repente alguns cartazes com desenhos do que eles entenderam de como é o neurônio, por exemplo, ou coisas assim, sabe? Fazer desenhos mesmo, talvez algum esquema do que eles pesquisaram e do que eles entenderam. Que daí, além de servir como uma sistematização do conteúdo, também serve como avaliação já. Boa. Eu gosto da ideia. Eu vou complementar essa ideia assim, ó. Vamos imaginar, os alunos estão lá em semicírculo socializando as respostas, tá? E aí, a professora está vendo o que está certo, o que está errado, enfim. O que seria legal aqui, por exemplo, é a professora na lousa sendo a escriba. Sabe o que é quando o professor é o escriba, né? Aquilo que os alunos... É o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou sendo a escriba das ideias de vocês. Ao mesmo tempo que vocês estão me falando, eu já estou adequando o vocabulário, já estou deixando numa estruturazinha boa, certo? Então, quando a gente é o escriba, a gente vai pegando as ideias dos alunos e a gente vai elaborando esse texto coletivo lá na lousa, tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui, tá? Se vocês não gostarem, a gente tira e faz uma outra coisa. Organizar os alunos em semicírculo para socializar as respostas e a professora, como escriba, registra na lousa as informações colhidas na pesquisa. Esse texto que a professora está fazendo na lousa já vai se tornar um textinho informativo, com os dados que os próprios alunos trouxeram, certo? E aí a gente pode pedir, depois dessa parte escrita, aí sim solicitar que eles façam desenhos, porque chama muito a atenção o formato dos neurônios, né? É muito legal e é uma estrutura totalmente diferente, né?
Então, a ideia de fazer os desenhos dos neurônios, eu acho que é bem legal. O que vocês acham? É boa, é boa. E aí a gente podia pedir para que os grupos entregar uma cartolina para cada um dos grupos e eles agora precisam desenhar um neurônio. O que vocês acham? Isso tudo vai ser uma aula ou duas? Eu não lembro. Não, a gente não está estipulando ainda a quantidade de aula. A gente está deixando a nossa criatividade rolar e depois a gente divide aqui enquanto as aulas serão necessárias. Entendi. Não, legal a ideia de uma boa ideia. Cartaz depois do desenho. Mas aí eu estou pensando uma coisa, ó, pensa comigo. Os alunos já estão na sala de novo, não estão mais na biblioteca. E aí, será que eles vão se lembrar para fazer o desenho do neurônio? Será que a gente não tinha que ter pedido para, além da pesquisa, eles fazerem o desenho do neurônio lá na biblioteca e agora só expor o desenho do neurônio? É bem melhor. Não é? Mas e se mandar fazer um trabalho assim para entregar? Ou não? Ah, entendi. Ó, o Charles escreveu aqui. Ô Charles, fala aí, eu não entendi o que você quis dizer, meu amigo. Não sei, pode ser consultar fora da barraca, mas pelo que eu venho aprendendo, eu não gosto mais dessa palavra professor ou professor. Eu trago agora como facilitador ou orientador. Mas assim, é que o professor, ele é o termo, mas você acha que aqui, ó, e a professora, ou você acha que substitui e a mediadora? Pode ser. Exemplo? Eu trago comigo que esse negócio de professor, parece que estamos voltando lá atrás, sabe? Ah, entendi. Eu não tenho essa sensação. Mudar. Eu acho que o papel do professor como mediador, por exemplo, nessa sequência que nós estamos planejando aqui, na hora de executar, o papel do professor vai ser muito mediador desse conhecimento, sem necessariamente ele estar usando o termo aqui, vai mediar, entendeu? Mas é legal você já ter esse insight aí dessa identidade de professor, Charles. Acho que é legal. Você está de parabéns. Então, vocês acham que aqui tinha que ter sobre as estruturas básicas do sistema nervoso e registrar em cartolina a estrutura dos neurônios. Pode ser assim, gente? Uma variação, acho que a Adriana que falou, não sei, poderia dar de lição de casa, por exemplo, né? E ser mais um complemento da sistematização. Acho que poderia ser, tá? Isso tudo são variações que eu acho que são super legais. Na sequência, os grupos apresentam também, né? Seus cartazes com tá. Vocês acham que nós terminamos? Como que entra o sistema de avaliação aí? Como que entra o sistema de avaliação? Como vocês acham? Acho que a participação do aluno,
Se ele fez, né, as atividades propostas. O que mais? O que vocês acham? Eu acho que até... Pode falar, Rebeca, pode falar. Aí, no caso, a apresentação do cartaz, qual é a participação dele nessa discussão das informações e tudo. Mas também, depois, em algum momento que vai ter que ter uma prova escrita, aí você dá uma lembradinha desse assunto, né? Que é sempre bom. Aqui, eu vejo também que a forma com que os grupos vão estar trazendo as respostas, né? E aí o professor vai fazer a sua observação e vai perceber, esse grupo levou a sério. Estavam mais corretas as respostas deles. Aqueles alunos do outro grupo, nem tanto, né? Então, ele vai fazendo aí os seus registros e as suas observações, né? Eu acho que aqui seria essa sistematização. Nesse caso, ela está sendo uma sistematização coletiva, né? São alunos de 6º ano. Então, por exemplo, a professora vai fazer 1 ou 2 vezes uma sistematização coletiva, depois, num outro assunto, ela vai pedir com que os grupos escrevam a sua sistematização, entregue para ela, por exemplo, né? Então, primeiro ela ensinou como é que ela... e deu exemplo dessa estrutura de sistematização dos conhecimentos, e depois, num outro dia, numa outra aula, de um outro tema, ela pode repetir essa mesma estratégia, só que agora pedindo para que os grupos construam sozinhos, né? Todas essas eu vejo que é possível avaliar. Quando o grupo escreve sozinho, é possível avaliar. Quando eu estou sendo a escriba do grupo, eu consigo avaliar, porque eu estou vendo a qualidade da participação, né? Então, acho que a avaliação está intrínseca dessa forma, tá? Que não é necessariamente uma avaliação aqui que eu vou dar uma nota de 0 a 10. Se eu quiser, eu posso, mas eu não necessariamente. E aí essa proposta de avaliação contínua, que você vai percebendo. Tem aquele grupo que foi super bem, depois você vai chamar o grupo lá e fala assim, gente, vem aqui um pouquinho. Olha, eu fiquei super satisfeita com a pesquisa que vocês fizeram, viu? Vocês foram muito bem, vocês fizeram direitinho, super legal. Você deu feedback para eles. Aquele grupo que não fez legal, você chama grupo, vem cá um pouco aqui na minha mesa. Gente, vocês tiveram dificuldade? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram na hora de elaborar? Conta para mim. Então, olha, eu percebi mesmo que vocês tiveram dificuldade, porque veja, né? Vocês não conseguiram encontrar a resposta mais completa, vocês acharam só algumas palavras-chave, entendeu? Então, da próxima vez, eu quero que vocês levem mais a sério a pesquisa, entendeu? Então, assim, você faz essa observação geral e depois você dá o feedback específico do que você percebeu em cada grupo, tá? Isso que eu estava pensando aqui, você respondeu o meu pensamento. Ser professor é difícil, porque tem que tomar cuidado se o grupo fez o corpo mole, né? Ou se aquele grupo tem dificuldade, né? Então, se as duas coisas, tem que tomar cuidado. Como o professor vai medir isso? E o professor vai perceber. Só que ele, muitas vezes, ele não percebe só em uma atividade, ele vai perceber nas sequências de atividades, né? Se só fez corpo mole, e na hora que você chama para essa conversa, muitas vezes, Charles, é onde o professor consegue pegar, né? Que ao invés de chamar para conversa, falar assim, gente, que porcaria foi essa que vocês me apresentaram? Não. O professor vai chamar e falar assim, gente, como é que foi na hora de elaborar esse trabalho, essa pesquisa lá na biblioteca? Porque eu fiquei andando ali pelos grupos e fiquei observando um pouco quais foram as dificuldades que vocês encontraram. E aí você vai perceber se ele vai saber dizer para você que era uma dificuldade ou se ele vai falar assim, professora, né? E você também vai ficar circulando enquanto eles estão pesquisando, né? Então você está, vendo tudo. E no caso do 6º ano é mais fácil porque um der do outro. Meu amigo não fez. Agora, se é no colegial, um é amigo do outro, aí tchau. Tem isso Ou mesmo. faculdade, um não vai dar outro. Olha só, né?
Mas a gente que é professor percebe, ó. Filho, percebe tudo. Só para dizer para vocês, ó, hoje a gente não vai parar para intervalo, não. A gente já vai encerrar a aula e já vai estar encerrada hoje, tá bom? Esse exercício que nós estamos fazendo. Tudo bem? Ótimo, beleza. Lembra aqui da pergunta que a Rebeca até falou, tá bem parecida com a pergunta disparadora, né? E lembra que no começo da aula eu falei que a gente tinha que voltar para essa pergunta disparadora? Né? Qual que é a minha sugestão? Depois que a professora fez o registro na lousa e os alunos expuseram os cartazes, a professora pode pedir para que eles, então, copiem essa resposta da lousa, só que vai copiar essa resposta como se fosse, vai copiar esse registro da lousa, mas como se fosse a resposta para a pergunta, tá? Mas aí, Rebeca, por mais que essa pergunta esteja boa, como nós estamos fazendo aqui um exercício coletivo ainda, eu acho que é melhor a gente ainda repetir a nossa pergunta disparadora mesmo, lá no final. Tá? Então, aqui, para terminar, seria o seguinte. Solicite... Ih, meu Deus. Primeiro, repita a pergunta disparadora e verifique com os alunos se o registro elaborado responde à questão. Retome as hipóteses levantadas na primeira etapa, junto com os alunos, para que eles percebam a construção do conhecimento. Algo assim, certo? Em seguida, solicite que os alunos copiem a pergunta. Copiem. Ó, o Charles falou que não gosta ali da palavra professor, eu não gosto da palavra copiem. Registrem. Registrem. Cada um com as suas manias, né, Charles? Registrem a pergunta disparadora e o texto de sistematização em seus cadernos. Ponto. E aí, gente, aqui está feita uma aula da sequência de aulas necessárias para atender aquela habilidade. Só com esta aula não atenderia aquela habilidade da BNCC, certo? Teria que ter uma sequência bem... Deixa eu diminuir agora aqui a letra. Ó, prontinho, olha que bonitinho que ficou aqui a nossa sequência de ensino por investigação. A primeira etapa de problematização. Um destaque aqui para pergunta. Todos os destaques possíveis, né? Depois, a parte de aprofundamento, mão na massa. E, por último, a parte de sistematização.
que o semicírculo ficou assim? Rebeca, você que é boa aí. É tudo junto, olha lá. Nova língua portuguesa. Caiu o hífen. Bem, pergunta. Vocês conseguiram entender a sequência? Vocês conseguiram entender a importância de se pensar bem em cada uma dessas etapas da aula? Sim. Nós construímos uma aula que é muito utópica, que vai ser muito difícil do professor conseguir executar? Não. Não, é super possível. E eu não deixei de fazer os elementos essenciais, que é problematizar, que é possibilitar que eles levantem hipóteses, que eu proporcione que eles tenham um aprofundamento desse conhecimento para que eles não fiquem na hipótese deles, do senso comum, né? E eu proporciono que de alguma forma eles sistematizem isso, certo? Poderíamos colocar na sistematização aquela ideia que a Melissa deu no início da aula, de propor, por exemplo, depois dessa etapa, ou numa outra aula que você vai estudar mais a ação do neurônio, a formação toda dessa estrutura e do como responde aos reflexos, enfim, pode ter uma sistematização de construção de uma maquete do corpo humano, e aí ter uma coisa que vai todo um monte de fio, assim, representando o sistema nervoso, né? Então, são várias ideias possíveis de sistematização. Aqui a gente trabalhou com uma ideia relativamente simples, né? Que eu queria trazer uma coisa relativamente simples e possível de ser executada, né? Mas valorizando muito os elementos que são princípios dentro da sequência de ensino de ciências por investigação. Tá certo, meus queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida que ficou? Eu vou perguntar. Pode falar, Charles. Será que acho que muito poucos professores fazem isso hoje? Eu acho que a maioria abre o livrão lá e vai que vai, nem pensa nada. Mas você sabe, Charles, eu concordo com você. Infelizmente, eu também acho isso. Mas você sabe que até mesmo se a gente tivesse que trabalhar com um livro didático, por exemplo, o livro didático ele vai me trazer um textinho de assunto e vai me trazer uma atividade, não vai? Eu consigo aproximar o livro didático dessa prática de investigação se eu elaborar uma situação problematizadora para começar, entendeu? Eu não começo já, gente, abre o livro na página 37. Se eu começar a minha aula planejando uma atividade, seja experimental ou não experimental, se eu lançar essa pergunta, eu posso seguir o livro didático, mas eu dou a minha cara de tornar aquele momento um ensino investigativo. Não sei se eu me fiz clara, né? Mas, infelizmente, eu tendo a concordar com você, que isso não é uma prática. Quando vocês fizerem estágio, eu gostaria muito que vocês me surpreendessem dizendo, nossa, o Charles estava totalmente errado. Os professores que eu estou fazendo estágio, eles fazem isso, Maria Cris. Vou torcer para que vocês me deem essa resposta no próximo semestre. Então, eu estou com uma ideia doida aqui. No meu estágio, eu quero fazer um pouco com o meu professor de ciências, que eu tive, e quero fazer com outro. Ah, você quer fazer com o professor de ciências que foi seu professor? Tenho amizade com ele, quero lembrar a aula dele, quero ver se ele está no sistema antigo ou se ele está no de agora. Legal. É super possível. Não vou falar isso para ele, né, eu acho. Sim, não, é a sua proposta, né? Mas você pode sim fazer, vocês podem fazer tanto em escola, vocês têm que fazer tanto em escola pública, mas também podem fazer uma outra parte em escola particular, né? Ou até mesmo na escola pública, você tem mais de um professor de ciências que você vai acompanhar. Não tem problema nenhum. É saudável, inclusive, viu, Charles?
Porque às vezes você pega um professor só, tem gente que traumatiza, sabia? Eu tive aluno já que me fala, ai professor, eu nunca vou querer dar aula, eu estou fazendo um estágio que está sendo uma experiência horrorosa. Aí tem outros alunos que falam, aí esse aluno que teve essa experiência horrorosa no fundamental, no outro semestre vai fazer o estágio do ensino médio. Daí ele vem, professor, estou encantada. Nossa, professora, foi muito bom, não sei o que, nanana. Então, assim, às vezes, no mesmo momento fundamental 1, por exemplo, você ter experiência de fazer com mais de um professor, é uma ótima experiência, Charles. Eu recomendo. Então, eu trago eu como um excelente professor, né? Mas aí quero bater com a minha mente agora. Claro. Você tem a lembrança dele como um excelente professor, você lá como um aluno jovenzinho, né? Ele pode estar continuando sendo um excelente professor, claro, né? Mas agora você vai ter uma outra análise, né? Mais técnica. Turminha, vamos jantar? Né? Vamos jantar, vamos pegar o nosso cobertorzinho aqui, ó, que eu tô com o meu cobertorzinho aqui na minha cadeira. Assim que é bom, né? Mas, professora, antes de jantar e tal, vamos um pouquinho na parte burocrática e chata. Perguntas, vamos lá. Primeiro, semana que vem nós temos avaliação, certo? Sim. Como que vai funcionar essa avaliação? Tipo, vai ser um questionário, uma tarefa, Eu acho que a hora que caiu a sua internet, eu falei sobre isso. Desculpa, então. Não, a gente repete, não tem problema nenhum. Tá? Eu ainda não defini especificamente, mas eu não vou fazer nada que seja diferente do que a gente vem praticando nas nossas aulas. Tá? Então... Assim, de lei, né? Tá? Então, assim, não é nada para perder o sono, viu, Charles? Não vou nem dormir de noite. Vou colocar nada do que nós conversamos. Isso. Espero que você lembre de tudo que nós conversamos. Professora, outra coisa. Eu não sei se você falou isso também na hora que caiu a internet. Se você falou, desculpa. Mas como que vai ficar nosso cronograma depois disso? Porque tem essa construção de sequência de ensino, né? E como que vai ser isso? Eu posso até passar o novo cronograma daí para vocês. Tá? Porque aí agora eu acho que a gente já vai... Muito dificilmente vai voltar a ser presencial até o final do semestre. Acho que a gente vai ficar no EAD mesmo, né? Não, já esqueci isso. Então, ainda por esses dias, né, eu estava esperando um pouco do que o Dória falou nessa segunda-feira, né? Então, temos aí, acho que já dá para se planejar enquanto um cronograma mesmo para a gente continuar as atividades aqui no online, né? Então, vamos combinar assim? Semana que vem, que é 19, a gente tem a nossa avaliação, e na outra, que vai ser no 26, eu trago, além do feedback da avaliação, já trago o cronograma também de como ficaria a sequência. Porque aí eu vou orientar que vocês vão planejar essas atividades, essas sequências de ensino investigativas em duplas, e aí a gente vai ter algumas apresentações, umas dinâmicas possíveis aqui dentro do ambiente online. Tá bom? O tempo de avaliação vai ser as 4 aulas? Daí é o tempo que você vai levar para fazer, né? Se você fizer você vai ter à disposição as 4 aulas, Charles. Se você demorar 20 minutos, se você demorar 2 horas, aí você que vai... O tempo disponível até 10. Não, o tempo disponível é até as 10h40. Tá? Fique tranquilo, vai ter esse tempo para fazer. Tá bom? Turminha, bom descanso para vocês. A gente se vê na sexta-feira na nossa avaliação de educação ambiental. Estamos aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom? Obrigadão, gente. Obrigada pelos esclarecimentos aí. Imagina. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Tchau. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.